Olá, você está no canal Papo Revelado. Estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje o assunto é muito importante. Deus sempre teve um remanescente fiel do seu povo. E agora, nos últimos dias da história deste mundo, Deus deixou escrito um último apelo para a humanidade. Está relatado em Apocalipse 14 e é conhecido como a mensagem dos 3 anjos. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e o glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6. Chegou a hora do juízo de Deus. Apesar de não ser o assunto deste vídeo, sabemos pela profecia de Daniel 8,14, das 2300 tardes e manhãs, que este juízo é o que começou no Santuário Celestial em 1844. Os mortos estão sendo julgados de acordo com seus atos, e em breve passaremos para o juízo dos vivos. Quando Deus começar a selar seu povo, separar aqueles que o servem dos que não querem saber dele, o destino de quem estiver vivo estará decidido para sempre. E como serão conhecidos aqueles que servem a Deus? Adorando aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é uma clara referência a Deus como Criador. Em meio a tantas teorias que tentam explicar a origem da vida, temos aqui uma indicação clara ao que está escrito em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Ele é o Criador da vida e de todas as coisas que existem. Isso não é uma alegoria ou uma lenda, como dizem alguns. Porque o Apocalipse, o último livro da Bíblia, na última advertência ao mundo sobre a breve volta de Jesus, faz ligação direta com o mesmo Deus criador de Gênesis. Existe também outra descoberta aqui. Deus nos deixou um exemplo a ser seguido de como devemos adorá-lo. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, 8 e 11. O 7º dia foi dado na criação para que nós pudéssemos ter um dia para descansar do nosso trabalho semanal e adorar a Deus, conhecer mais sobre Ele e seu amor por nós. Fazer isso nos dará a salvação? Não, porque a salvação é aceitar o sacrifício de Jesus por nós. Mas se descansarmos no sábado e dedicarmos este dia ao trabalho do Senhor, estaremos adorando a Ele, reconhecendo seus cuidados em nossa vida, obedecendo a sua ordem, e assim receberemos o Espírito Santo em nossas vidas para proclamar a breve volta de Jesus. Só podemos pregar algo em que acreditamos e vivemos, senão tudo é em vão. O verso 7 de Apocalipse 14 também diz que devemos temer a Deus. Veja, não devemos temer nada, somente a Deus. Nem mesmo a morte. Convivemos diariamente com ela, seja pela pandemia da Covid, seja pelo câncer, pela violência e por tantas outras atrocidades. Muitos têm medo da morte, mas temos uma promessa de que Jesus nos deu. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 17 e 19. Deus quer vencer o medo em você, acredite. Devemos temer somente a Deus e mais nada. E este temor a Deus significa adorar e obedecer a Ele. Por isso, o verso diz: temam a Deus e o glorifiquem. Vamos continuar a leitura. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Babilônia significa uma confusão religiosa que se opõe a Deus. Que se opõe a Deus como Criador, se opõe ao sábado como dia santificado. Todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus revelada, rejeitam a salvação de graça oferecida por Jesus, mas podem se arrepender. Hoje é o dia do arrependimento e confissão dos pecados. Ainda existe esperança para todos aqueles que buscam a Deus e sua verdade. Deus torce pela nossa salvação. O maior desejo dele é que você e eu estejamos no céu um dia e pela eternidade com ele. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Quem é a besta e sua imagem? Este é um assunto para um próximo vídeo, mas está relatado em Apocalipse 13. São poderes dirigidos por Satanás que procuram ter para si a adoração que devemos dar somente a Deus.
fazem oposição a Deus, falsificam a verdade. Se a Bíblia exalta a Deus como Criador, dizem que isso é uma história, uma lenda, que viemos do macaco ou de um longo processo evolutivo. Se Deus ordena obedecer a Ele, santificando o dia de sábado, dizem que podemos adorá-lo em qualquer outro dia, seja no domingo, na sexta ou quando estivermos de folga. Dizem que o que importa é sermos bons e amarmos uns aos outros, independente de obedecer a Deus ou não. Veja, se fosse assim, a mensagem não diria que esses beberão do vinho da ira de Deus. Faz sentido para você? Não existe meio termo, ou obedecemos a Deus ou somos oposição a Ele. E se formos oposição a Deus, estaremos automaticamente recebendo o sinal ou a marca da besta em nossa vida. A Bíblia nos mostra mais uma vez. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Apocalipse 14, 10 e 11. Esta é a mensagem do terceiro anjo. Devemos levar a sério este assunto porque é algo que se refere aos dias atuais. Hoje é o dia de escolher de que lado queremos ficar. Vivemos um conflito, uma guerra espiritual. Deus e Satanás estão lutando pelas nossas vidas. Não existe lugar seguro a não ser com Cristo. Devemos ser o povo que persevera, que clama pela ajuda do céu a cada dia para vencer as lutas. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, Apocalipse 14, 12. Fidelidade a Jesus significa obedecer aos seus mandamentos, e devemos pregar esta mensagem, mas somente se estivermos em total ligação e comunhão com Deus. Por isso devemos romper com o pecado, pecados conhecidos que cometemos, pois são eles que nos bloqueiam e impedem o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Infelizmente, muitos cristãos, jovens e velhos, não avançam na vida espiritual e na santificação porque vivem dia a dia na prática dos mesmos pecados, assistindo às mesmas novelas, os mesmos filmes e séries impróprios, adulterando em seu coração e prática, comendo alimentos que prejudicam a saúde e a mente, rejeitando a reforma de saúde e não sendo honestos nos negócios, sendo rudes uns com os outros, passando o tempo sem fazer nada e se parecendo mais com o mundo do que com Jesus. Cada um de nós sabe qual pecado existe em nossa vida e Deus também sabe. Mas aqueles que rompem com o pecado e deixam de viver na prática de pecados conhecidos, recebem o batismo do Espírito Santo em suas vidas. Se tornam puros aos olhos de Deus pela graça de Jesus e então eles proclamam as 3 mensagens angélicas e se tornam os pregadores que trarão a grande multidão relatada no capítulo 15 de Apocalipse e que vai se unir ao povo de Deus agora, no tempo do fim, um pouco antes da volta de Jesus. Quem tenta esconder os seus pecados nunca terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28:13. Por que Deus ainda não converteu esta grande multidão espalhada pelo mundo? Porque o seu povo remanescente ainda não está pronto para recebê-los. O problema não está na grande multidão, mas na igreja de Laodiceia, que está contaminada pela mornidão, vivendo uma vida tranquila apenas na guarda da volta de Jesus. Se achamos que nossa espiritualidade está ótima, não precisamos mudar nada em nossa vida, que já sabemos tudo da Bíblia, que fazemos caridade o suficiente, pois o que importa é o amor, e que no tempo certo receberemos o Espírito Santo, isso nunca acontecerá se continuarmos a praticar os mesmos pecados conhecidos. Precisamos buscar a Deus, confessar nossos pecados, abandoná-los, para assim dar permissão para que Ele nos use. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você quer fazer parte do grupo que proclama a verdade de Deus e a breve volta de Jesus? Nós queremos e estamos em busca todos os dias. Deus está convidando você para romper com os pecados na sua vida e buscar a santidade no Senhor. Este é o nosso dever. Devemos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja uma bênção no seu lar, no seu círculo de amigos. Em breve estaremos no céu com Jesus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor e Espírito Santo, por mais esta mensagem trazida a nós diretamente da sua palavra. Que possamos colocar em prática em nossa vida e nos parecermos mais contigo até a sua breve volta. Por Jesus. Amém. Amém.